Agora nós vamos falar sobre alimentação saudável para os idosos. É isso mesmo. Às vezes a gente começa a ver a vozinha da gente envelhecendo, o papai envelhecendo, e a gente não sabe o que é importante na alimentação deles. E a gente pode cair no erro de imaginar que, já que ele está idoso, já que ela está idosa, eu vou deixar comer o que quiser, comer o que dá gosto, como a gente fala no interior, não é? E hoje, doutora Celi, nutricionista especializada na alimentação para a terceira idade, vai nos contar a importância da alimentação para os nossos idosos também. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada mesmo. Prazer te receber aqui no Sua Fé em Família e falar desse assunto tão importante. Importante. Doutora, o idoso, ele volta a ser seletivo na alimentação? Bispo, o que acontece muito com os idosos, eles vão ficando inapetentes, né? Então, assim, com o passar dos anos, eles vão perdendo um pouco aquela parte degustativa da própria saliva mesmo, do gosto. Perde. Por isso Perde. que eles às vezes não têm mais tanta vontade de comer. Também, né? Então, assim, esse é um dos fatores. O outro fator, por exemplo, é a própria mastigação, né? O dente já não é mais a mesma coisa, então assim, muitos deles, eles já usam prótese. Aí o que acontece? Não dá mais para mastigar uma proteína de uma carne, né? Porque assim, eles começam, o que acontece? Não mastiga direito, e aí engole pedaços. Aí né? passa mal. Aí passa mal, e aí tem distensão abdominal, então assim, uma coisa puxa a outra, né? Mas assim, tem que se preocupar muito com a alimentação do idoso, porque nessa fase é muito importante. Os idosos hoje, a longevidade, né? Então, assim, é muito assim, 80, 90 anos. Eles vão viver muito mesmo. Vão viver muito Tanto mesmo. que dizem que os 40 são os novos 30, né? Porque a longevidade está aí, veio, é uma realidade. É uma realidade. E essa tentação, doutora, de deixar o idoso comer o que dá gosto? Então, isso já não é bem recomendado, né? Porque, por exemplo, tem alimentos... Eu digo sempre assim, Deus é tão maravilhoso, né? Assim, o melhor alimento é o que vem da onde? Da terra. Da terra. Tá ali, tá tudo ali, né? Já tá tudo ali pra gente. Então, assim, é o mais natural possível, só que com fontes de vitaminas, né? Então, assim, o melhor alimento, assim, melhor combinação de alimentos e fontes de proteínas e vitaminas do complexo B, feijão e arroz. Que é a base da alimentação brasileira. A base da alimentação brasileira. E o idoso precisa muito. Do arroz e feijão? Do arroz, do feijão. Que delícia. De uma carne. E aí, mas, por exemplo, carne moída. Sabe, carne desfiada, frango desfiado. Uma carne que você deixa um tempo mais na panela de pressão. Uma carne molinha. Entendeu? Uma carne de panela. Então, isso daí é muito importante. Outra coisa... Então, a maneira de preparo dessa proteína também vai fazer diferença. A maneira dessa proteína vai fazer com que eles consigam comer. E aí, assim, no trato gastrointestinal não vão ter problema nenhum, não vão ter distensão abdominal. Porque o que acontece? Com a idade também, o próprio suco gástrico ele vai diminuindo também. E aí a digestão fica ralentada, mais lenta. E aí eles têm também essa dificuldade. Então, por exemplo, numa idade mais avançada, por exemplo, servir mingau. Mingau fracionado ao longo do dia. Mingau de leite em pó, aquele leite que a gente dá para criança. Aquele mingau, na época, minha avó fazia com maisena. Mingau de aveia. Mingau de aveia, só que com leite em pó mesmo. Com leite em pó para que ele esteja nutrido. Para que ele esteja nutrido. Hoje, nós temos muitos suplementos. Isso que eu ia falar, né, vale a pena incluir suplementos? Também. Quais suplementos que são importantes? Eu não sei o nome, mas é aquele Osteobliflex, que são para os ossos, né? Ele é um que pode agregar na saúde do idoso? Muito, pode agregar muito. Outro que a gente trabalha assim, não posso... falar o nome, eu falei o nome da marca, eu não lembrava, né? Então, eu não posso falar o nome da marca, mas tem um no mercado agora, né, de uma empresa bem famosa,
que a custo, assim, benefício, assim, é um valor... Pode falar aqui no Sua Fé em Família, não tem problema. Você não pode pela ética. Exatamente, entendeu? Mas assim, e dá para suplementar, assim, ele tem fontes de cálcio, de vitamina. Outra coisa que não pode faltar também é os alimentos fontes de cálcio, né? Então, assim... O leite fica ou não na alimentação do idoso? Fica na alimentação. Porque às vezes tem nutricionistas que vêm aqui e falam, não, o leite é para o bezerro, não é para o ser humano. Então, mas aí são linhas de que diferentes. Mas diferentes, mas a gente acompanha a ciência. Então, né? Não acompanho linhas, eu acompanho a ciência. Então, para o idoso, o leite vai ser positivo. Vai ser positivo porque é a fonte de cálcio. Sim. Só que assim, o que acontece é que tem idosos, por exemplo, que tem... com o passar do tempo, né, eles ficam resistentes à enzima lactase, né, que a enzima, o corpo produz menos a lactase, e aí a lactose do leite começa a dar uma distensão, alguma coisa a mais. Até um desarranjo a desarranjo intestinal, principalmente. Mas hoje em dia já tem o leite lá sem lactose. Tem desnatado, semi-desnatado, mas é sem lactose, né? É importante para fontes de cálcio. Iogurte. Que mais? Então, iogurte tem que tomar cuidado com assim, então eu tô tomando iogurte que a Nutri passou, mas não, o que tem lá naquele iogurte? Tem que ler o rótulo. Quanto mais coisas tem aquele rótulo, menor deve ser consumido. Então, assim, o ideal é iogurte natural, ou a coalhada caseira? Também, muito melhor, né? Muito melhor. Mas se não tiver, não fazer, é procurar o leite, o iogurte desnatado, com a menor quantidade de ingredientes que tem ali possível, né? Outra coisa, a gente suplementa, por exemplo, ômega 3, né? É uma fonte... muito importante, né? Até mesmo para evitar problemas de Alzheimer, complicações de cerebral, alguma coisa desse tipo, né? Então é válido também. É válido, ômega 3. Se eu posso falar assim mais de suplementação, por exemplo, magnésio. Hoje a gente tem assim, esse aporte, mas nada substitui uma boa alimentação. E para encerrar, doutora, aquele vovô ou pai, aquele idoso que não quer mais comer nada e está emagrecendo e está perdendo a saúde, mas se recusa a comer. Qual é a melhor estratégia? Então, aí a gente entra na sarcopenia. Né? A sarcopenia é exatamente quando o idoso começa a entrar nessa fase, ele começa a perder o quê? A massa muscular. Né? E isso é muito importante porque é perigoso. O idoso que perde a massa muscular, ele fica sem força. E a gente precisa da massa, eles precisam da massa muscular para quê? Para levantar, para andar, para ter sua independência física, para tomar um banho, né? Então, assim, é bom que se incentive, até principalmente com a suplementação, se ele está com essa resistência mesmo. Hoje a gente trabalha também com suplementos, como a creatina para a terceira idade. Sim, todo mundo faz uma confusão, assim, acha que a creatina é só treino. Pro treino. Então, eu chego do treino, não. E hoje já foi comprovado cientificamente e a gente usa isso na suplementação de creatina para a terceira idade, para o idoso. E o whey protein? O whey protein também. O whey protein é maravilhoso também. Então, assim, desmistificando isso, não é mito, o idoso tem que suplementar. Tomar. Deve suplementar com proteína. Whey protein, numa frutinha, num leite... Num shake, num leite, num iogurte desnatado. E aí é fácil de digestão. E ali tem o quê? Tem a proteína, sabe? Outra coisa também que pode se colocar... outra coisa que pode se colocar é uma gelatina, por exemplo. É fácil de deglutir a gelatina. A gelatina tem proteína, eu tô falando de gelatina com fonte de proteína animal. Ali tem várias coisas e muito importante. Interessante, não sabia que a gelatina tem proteína. Gelatina é a proteína animal. Tem ácidos, tem assim, muita coisa, tem aminoácidos. Já avançadas, né? Tem aminoácidos ali, essencial, inclusive para a parte mental, para o coração. Então, assim, tem várias opções para vencer, estratégias para vencer. E exercício físico também para a terceira idade, assim, só para a gente, se eu posso assim, encerrar, né? Porque, assim,
passear no shopping não é exercício, gente. Passear no shopping é uma atividade física, né? Então, assim, mas você quer que eu vou correr na cadeira? Não precisa. Mas o caminhar ao ar livre, já, né? É um exercício. Já é um exercício, só com passos um pouco mais compassados, né? Com a absorção da vitamina D pelo ar livre, pelo sol, isso também vai ajudar, inclusive, a despertar nele essa vontade, né? De viver mais. Que é o que a gente quer. Sim. Então, você que precisa ajudar na qualidade da alimentação do seu idoso, seu vovô, vovó, pai, mãe, que tá lá ou comendo muita porcaria e ganhando peso, ou não comendo nada e também perdendo a saúde por causa disso, às vezes a cabeça um pouquinho mais dura por conta da idade, vale a pena você levar para que um especialista interfira e traga mais qualidade de vida para que esses anos de vida sejam anos de realmente de desfrutar da melhor idade. Então tá aí o Instagram da doutora, que é nutricionista, Celi Carlos. E aí você pode seguir e ter mais informações. Isso, doutora, mesmo. obrigada pela presença aqui. Muito obrigada, muito honrada de estar aqui com você. Bem-vinda, esclarecendo as suas dúvidas nesse domingo, falando um pouco sobre a alimentação de quem a gente ama. Porque quando a gente ama mesmo, a gente cuida da alimentação de quem a gente ama, viu, gente? Esse negócio de fazer qualquer coisa só para se livrar dos nossos idosos não dá certo. Agora, falando de coisa boa e